Bom, pessoal, vamos para a nossa 32ª aula da NBR 6122 de 2019. Capítulo 5, Ações nas Fundações, tintim por tintim. Dessa vez vamos caminhar pela questão do peso próprio das fundações. Também falaremos das vigas alavanca. Então vamos aprender mais um pouquinho. Vem comigo para essa aula. Bom, pessoal, vamos para a nossa 32ª aula da NBR 6122 de 2019. Novamente aqui do escritório. Vamos elaborar agora essa aula, vamos conversar a respeito desses itens que estamos falando no capítulo 5, Ações nas Fundações, né? Hoje nós vamos falar de dois assuntos interessantíssimos que são motivo de dúvida quando o pessoal está projetando, porque é realmente uma questão bem prática do projeto de fundações, principalmente do projeto de fundações diretas, fundações superficiais, tá? Meu nome é Christian Porcino, estou aqui já há 32 aulas falando para vocês, o canal está cada dia crescendo mais, agradeço ao pessoal que tem divulgado o canal, quem tem acompanhado o meu Instagram, Christian Porcino, né? Nós temos divulgado lá diariamente, às vezes uma brincadeira, uma dica do dia, uma observação técnica para a gente descontrair e a gente ficar mais próximo diariamente, poder conversar, você poder fazer sua pergunta, seu comentário e a gente evoluir, crescer e aprender mais sobre a engenharia de fundações, engenharia de contenções. E aqui estamos nós, caminhando pela NBR 6122 de 2019 para mais uma aula e gosto muito de inculcar na sua mente, principalmente o empreendedor, o dono da obra, aquele que paga, né? Projeto e investigação de solo não é custo, é investimento do seu empreendimento. Então é importante você não esquecer disso. Entra na nossa cabeça isso precisa estar aqui no sangue, fluindo como a respiração, como tudo que a gente faz, tá bom? Ou vamos para a nossa parte 4 hoje, das ações nas fundações, onde eu tenho dito sempre que precisamos ser fortes na teoria, fortes no conhecimento, fortes no estudo, buscar informação, pesquisar numa bibliografia, na outra, numa tese, numa dissertação, analisar as pesquisas que estão em desenvolvimento, que já foram feitas, não inventar a roda, buscar onde já trabalharam a roda e tentar até contribuir, trocar ideia, divulgar informação, contribuir com informações de obras que deram certo, obras que deram errado. Isso é importante divulgar, gente, é importante o conhecimento técnico ser espalhado para que a gente cresça, para que a gente evolua na engenharia geotécnica. Isso é fundamental. Precisamos nos desprender disso, network, informação, trocar ideia, divulgar o que a gente está fazendo aqui nesse canal, lá no Instagram, outros colegas têm feito, buscar nas universidades aquilo que já foi publicado. Muita informação a gente precisa divulgar, trocar, mostrar que a gente conhece um pouco, ajuda a outra pessoa mais um pouco e vamos evoluindo e caminhando passo a passo com essas informações. Então isso é fundamental e precisamos ser fortes na teoria para sermos fortes na hora de resolver os problemas práticos. Isso é engenharia, ok? Falamos de ações provenientes da superestrutura, são fundamentais, o engenheiro de estruturas precisa nos passar essas informações, precisamos entender tudo isso que ele vem nos passando, ele busca essas informações tendo como base técnica 8681, nós precisamos definir ações decorrentes do terreno que são acopladas a essa das estruturas e fazem com que nós tenhamos as nossas ações totais, as nossas ações vistas como globalmente atuando na nossa fundação. Nós precisamos ter informações sobre o que acontece na vizinhança, o que acontece ao entorno da nossa obra, tudo aquilo que possa realmente impactar, que possa ser fundamental para a nossa definição de carregamento. Preciso entender teoricamente, geotecnicamente, preciso entender profundamente como é a minha ação, como é que é o meu movimento, é um estado ativo, um estado em repouso, um estado passivo, porque tudo isso implica em cálculos que vão me levar a valores diferentes dos meus esforços.
Temos que entender sobre a questão das ações decorrentes da água superficial e subterrânea. Subterrânea, redes de fluxo. Eu preciso entender como é esse processo, como é que é o impacto disso nas minhas fundações. Eu preciso entender ações decorrentes da água superficial. Eu preciso entender se isso tem um aspecto de variabilidade no tempo. Isso é muito importante para a gente. A gente falou sobre isso, sobre, por exemplo, fundo de rio, está numa determinada cota, numa determinada época, e depois essa cota diminui, eu tenho desconfinamento. Como é que é isso? Eu preciso entender a questão do fluxo d'água provocando erosões, desconfinando a minha fundação. Nós precisamos entender isso de uma forma correta, de uma forma clara, de uma forma objetiva, quando a gente claramente define nossos carregamentos, nossas ações decorrentes da água superficial e subterrânea. Eu preciso conhecer esses aspectos, até mesmo para que a minha manutenção minimize esses aspectos que seriam prejudiciais à estabilidade da minha fundação. Então é importante isso, alertamos sobre o processo de manutenção, alertamos que fundação, nem qualquer estrutura, qualquer obra, isso não é ad eterno. Nós precisamos trabalhar em manutenção para que essa manutenção ela dê uma qualidade melhor no tempo para a minha obra. Isso é muito importante. Falamos das variáveis especiais, falamos das questões das escavações, dos aterros, que varia o meu estado de tensão da minha obra, eu tenho que ficar de olho nisso, o tráfego de veículos, que veículo que é esse, qual que é o trem tipo desse veículo, qual que é essa sobrecarga devido a esse veículo, qual que é o número de passadas desse veículo, qual que é a frequência desse tráfego, aonde, a distância, qual que é a influência, qual que é o raio de influência desse meu carregamento. Eu preciso ter esse cuidado e esse critério técnico, sim. Eu preciso entender de carregamentos devido à fase de construção, a utilização de um guindaste, a utilização de algum equipamento que possa provocar uma sobrecarga, uma ação variável especial na minha fundação. Ações efêmeras, passageiras, previstas nessa norma, discutidas nessa norma, são as ações que duram no máximo 3 dias, né? São aquelas ações que já foram discutidas por nós em outras aulas, né? Então nós precisamos também falar, foi falado na última aula, né, sobre a interação fundação e estrutura, quando ela é obrigatória, quando ela é aconselhável e quando ela é obrigatória, né? É quando a gente tem uma ação variável destacando no meio da ação total. Então quando a carga variável ela é significativa em relação à carga total, por exemplo, silos, reservatórios, eu preciso levar em consideração a obrigatoriedade normativa de fazer uma interação fundação-estrutura. E nesse ponto, nós destacamos a importância do conhecimento técnico de como fazer essa interação, né? Como usar métodos, metodologias que me permitem fazer essa análise. Aí sim eu preciso de conhecimento, eu preciso conhecer métodos, eu preciso me aprofundar, eu preciso pesquisar, eu preciso conhecer. A norma fala o que a gente tem que fazer. Agora, como fazer, como aprender a fazer, capítulos subsequentes do nosso canal, capítulos subsequentes das nossas conversas. Mas é importantíssimo eu saber que eu tenho que fazer. Isso é fundamental, porque senão eu estou indo contra a nossa norma que rege o projeto e a execução de fundações. Estruturas superiores a 55 metros de altura, nós destacamos isso, né, em relação ao nível do térreo e o último piso habitável. As estruturas que têm mais de altura de 55 metros, elas necessariamente têm que passar pela análise de interação fundação e estrutura. Relação altura-largura, que é o menor, né, a menor dimensão, né, estruturas esbeltas, né, superior a 4, obrigatoriamente eu preciso fazer análise de interação fundação e estrutura. Fundações ou estruturas não convencionais, também sou obrigado a fazer essa análise de interação fundação e estrutura. Aprender a fazer, eu preciso entender essa interação estrutura, a estrutura
trabalhando em si o modelo da estrutura, o projetista de estrutura interagindo com o projetista da fundação, da contenção também, que tudo pode estar envolvido, necessariamente pode ser trabalhado essa situação. Então eu tenho que conhecer métodos, eu tenho que pesquisar, eu tenho que aprender a fazer isso. Peso próprio das fundações é o nosso tema novo para essa aula de número 32. Considerar o peso próprio. Por que que isso é importante a norma falar isso para a gente, gente? Porque quando eu estou calculando a fundação, lembra da história do cachorro correndo atrás do rabo, né? Quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, vários exemplos nós podemos dar aqui. Quando eu estou calculando a fundação, eu não sei a dimensão que a fundação dá, mas eu tenho que considerar o peso próprio, mas eu considero o peso próprio de uma coisa que eu ainda não sei a dimensão. Então é uma situação que eu preciso estimar, levar em consideração e depois conferir. Isso é importante. Alerta, eu preciso conferir se essa minha estimativa teve fundamento, tá? Já a gente acompanha essa história. As pessoas, até quem lembra de considerar, alguma maioria não lembra de verificar se aquela consideração está dentro. Ah, mas Christian, se eu considerar, eu estou dentro. Está dentro da norma, né? Deve ser considerado o peso próprio de blocos de coroamento ou sapatas ou, no mínimo, 5% da carga vertical permanente. Então é uma forma de estimar, mas depois eu preciso conferir. Eu não sei o que eu fiz, se esse 5% foi dentro, foi fora, estava uma boa estimativa. É só conferir, é só questão de conferir depois se o peso da minha fundação final, põe uma célula lá no seu cálculo, na sua verificação final, lá, se está batendo, está dentro, e determina lá um critério para você admitir como uma boa estimativa, né? Mas é importante a gente ter isso em mente. Eu preciso considerar bloco de coroamento de sapato, peso próprio no cálculo. Eu preciso considerar esse peso próprio das fundações segundo a NBR 6122/2019. Um ponto importante também, né? Todos os pontos são importantes, né, meu amigo? Alívio de cargas devido a vigas alavanca, ou seja, item 5.7, alívio de cargas devido a vigas alavancas. Primeiro, nós vamos focar no que a norma está falando, depois nós vamos fazer uma revisão de conceitos de viga alavanca para te alertar. Repito, não é o momento do nosso bate-papo onde nós vamos falar de cálculo, projeto e execução. Não é, nós estamos falando de cálculo, projeto e execução segundo a norma. Nós não estamos dando exemplo de cálculo, nós não estamos fazendo projeto aqui ainda, nós vamos fazer isso em um outro momento. Nós estamos passando pela norma e entendendo o que ela nos tem solicitado, quais são os aspectos normativos. Olha só, em relação a esse item de alívio de cargas, viga alavanca ou viga de equilíbrio, que também é chamada, né? Quando ocorre uma redução de carga devido à utilização da viga alavanca, eu vou te mostrar por que essa redução ocorre ali daqui a pouco, a fundação deve ser dimensionada considerando apenas 50% dessa redução. O que a norma está me falando? Quando eu uso viga alavanca, eu vou te mostrar daqui a pouco, eu tenho uma redução em algum ponto de carga real que está acontecendo naquela fundação. Só que, em vez de reduzir 100%, por segurança eu vou reduzir só 50%. Eu tenho um valor de redução que é o 100%, mas eu vou considerar só 50%. Isso é norma, tá? Isso está escrito na norma, tá? E quando a soma dos alívios, por que soma dos alívios? Esse ponto onde eu tenho alívio, vou te mostrar daqui a pouco, eu posso ter mais alavancas chegando nele. E eu posso ter uma soma de alívios, que em alguma hipótese eu posso provocar até tração daquela fundação. Aquela fundação que está comprimida, ela pode ser até tracionada, porque tem várias vigas alavancas chegando ali. Então, quando a soma dos alívios totais puder resultar em tração na fundação do pilar aliviado, sua fundação deve ser dimensionada para suportar a tração total, beleza? Então ela tem que ser dimensionada para essa tração total, ou seja, eu tenho que saber calcular a fundação a tração, que é uma coisa que parece que é um enigma
da engenharia de fundações, mas precisa ser desmistificado, né? Que são os métodos de capacidade de carga-tração. Nós vamos falar disso para frente. E pelo menos 50% da carga de compressão deste pilar sem o alívio. Então, por segurança, eu considero essa hipótese, a hipótese na qual essa fundação ela precisa resistir a 50% da carga de compressão deste pilar sem o alívio. Isso é norma, ok? Recordando, lá capítulo 3 da norma, quando a gente estava falando de termos e definições. Quando a gente estava falando de termos e definições, nós definimos o que é uma viga alavanca ou viga de equilíbrio. 3.52 da NBR 6122 de 2019. Elemento estrutural, é uma viga, um elemento estrutural, que recebe as cargas de um ou dois pilares ou pontos de carga e é dimensionado de modo a transmiti-las centradas às fundações. Eu ponho isso em equilíbrio. Eu tenho uma rigidez onde eu transfiro essas cargas centradas às fundações que estão no meu contexto dessa viga alavanca. Da utilização de viga de equilíbrio resultam cargas nas fundações diferentes das cargas dos pilares nelas atuantes. Importante demais isso. Eu tenho um mapa de carga que vai ser alterado no sentido de carga na fundação. Eu tenho um mapa de carga que mostra as cargas nas fundações e a utilização da minha viga alavanca, eu provoco uma alteração de carga nas fundações em função da atuação dessa viga alavanca. E aqui é importante a gente lembrar, a gente ter o conceito da viga alavanca. Aqui um exemplo de uma sapata de divisa, onde aqui, gente, eu tenho uma excentricidade. Esse pilar, ele está na divisa, a sapata não pode invadir o terreno do vizinho. Eu tenho que jogar essa sapata para dentro do meu terreno, porque eu não posso invadir o terreno do meu vizinho. E essa sapata, então, eu tenho entre o centro geométrico dessa minha sapata e aonde está aplicada essa minha carga do pilar, eu tenho uma excentricidade. Essa excentricidade, logicamente, vai me produzir um momento e esse momento vai provocar um aumento dessa carga prevista, por exemplo, nesse P1 para a minha sapata. A minha sapata da divisa vai ser dimensionada com uma carga maior, né, com carregamentos maiores do que o previsto no mapa de carga, porque eu fiz essa excentricidade necessária na divisa, por exemplo, né, para levar em consideração esse não poder invadir o terreno do vizinho e deixar a fundação centrada, né? Isso preciso de uma viga alavanca para equilibrar isso, né? Porque senão esse pilar ele pode, né, movimentar de uma forma não desejável e essa excentricidade ela tem que ser combatida, ela tem que ser sustentada por essa minha viga alavanca e provocará com isso uma redução de carga nesse pilar de centro aqui que recebe a viga alavanca. Essa redução que eu não posso considerar ela como 100%. Então a carga do meu pilar P2, ela vai ser reduzida em função do alavancamento, ela vai ser reduzida só que 50% conforme a norma, 50% dessa redução calculada. Tá? Então a viga alavanca é de aplicação comum no caso de pilar posicionado na divisa de terreno, onde ocorre uma excentricidade entre o ponto de aplicação de carga do pilar, e o ponto de aplicação de carga do meu pilar, e o centro geométrico da sapata. Então eu tenho essa excentricidade, isso ali provoca uma alavanca, né? Provoca um braço de alavanca, com isso um momento eu tenho que construir uma viga de equilíbrio, e essa viga de equilíbrio ela é fundamental. Então o momento fletor resultante da excentricidade é equilibrado e resistido por essa viga alavanca, estruturalmente calculada para isso, né? Ela é estruturalmente calculada para isso, nós vamos ver isso mais para frente, como que é feito esse cálculo, tanto dos esforços como do cálculo em si da viga alavanca, nas suas armações, nas suas seções e todo o seu cálculo e detalhamento dessa viga alavanca, que na outra extremidade é geralmente vinculada a um pilar interno da edificação,
Ou, no caso de ausência desse pilar, nós podemos vincular um elemento que fixe a extremidade da viga no solo, né? Então, isso também é possível em projetos, né? E é aqui que tem o alívio, esse alívio considerado só 50%. Aqui, nós estamos mostrando aqui um detalhe em 3D aqui, até de um desses softwares estruturais que fazem esse cálculo, né? E a gente pode mostrar claramente, por exemplo, esse pilar aqui recebendo, né, a influência, né, de, por exemplo, duas vigas alavancas, né, e isso pode levar em consideração estruturalmente todo esse processo aqui em um somatório de alívios, por exemplo, né, um somatório de alívios, e esse alívio ele leva em consideração aquela hipótese da norma lá. Isso é importante para nós e tomar cuidado com esses programas estruturais para ver se eles estão considerando aquilo que a norma está nos solicitando. Ok? Terminamos mais uma aula, estamos das ações nas fundações. Na próxima aula vamos falar sobre atrito negativo, muito importante. A norma especifica alguns itens muito importantes de cálculo sobre esse atrito negativo. Ele é importante porque ele é um carregamento adicional, não previsto pelo cálculo estrutural, não previsto no mapa de cargas, mas que deve ser levado em consideração. Conto com o apoio de vocês, conto com a divulgação de vocês do nosso canal, conto com vocês me acompanhando no Instagram, @CristianPorcino. Diariamente temos divulgado informações, temos buscado contribuir para a engenharia de fundações com mais informações, detalhes, divulgando informação, fazendo você recém-formado e estudante conhecer mais desse assunto que é visto no finalzinho da faculdade, nem tão aprofundado, né? A gente costuma falar que fundações tinham que ter fundações 1, 2 e 3, né? E tem apenas uma cadeira, e nós precisamos evoluir isso aí, divulgar a engenharia de fundações. A você que já está mais macaco velho, para aprender mais sobre a norma, o que a nova norma tem falado, e também para contribuir com o canal, contribuir com a informação, com a divulgação, com o aprendizado de mais informações a respeito da engenharia de fundações. Conto com o seu like, conto com sua inscrição, conto com a sua divulgação e deixo um forte abraço para vocês, uma excelente vida profissional. Contem comigo no que precisarem e até a próxima aula. Um grande abraço. E aí, pessoal, gostaram dessa 32ª aula? Estamos caminhando, hein, gente? Já são 32 aulas. Estamos suando para aprendermos junto, mas está sendo muito interessante. Espero que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, divulgue para os colegas. Vamos valorizar este trabalho. Um abraço para vocês e até a próxima aula.